Vamos iniciar agora uma jornada literária e profundamente filosófica. Pense nas prisões invisíveis que forjam e, ao mesmo tempo, esmagam o espírito humano. Para entender isso, vamos cruzar dois universos absolutos da literatura mundial, o vermelho e o negro de Stendhal e os sertões de Euclides da Cunha. Parece loucura comparar a França da restauração burguesa com o nosso árido sertão brasileiro, não é? Mas a psicologia por trás desses personagens cria um espelho convexo surreal, onde as dores, as ambições e a tragédia da alma humana refletem exatamente a mesma imagem. Vamos mergulhar nessa análise. E logo de cara, esbarramos num dilema angustiante. O destino do homem é meramente um eco das circunstâncias que o cercam? Antes de entrarmos nas mentes torturadas e grandiosas dos nossos protagonistas, precisamos colocar a própria ilusão do livre-arbítrio contra a parede. Somos mesmo os arquitetos das nossas vidas ou meros reféns das engrenagens do ambiente, da sociedade e do nosso próprio tempo? Essa é a grande questão que assombra as páginas desses dois livros. Essa citação genial de Stendhal captura perfeitamente a natureza do nosso conflito. O homem tem em si dois seres diferentes. Existe sempre aquele abismo interno, sabe? A fenda profunda entre o que o indivíduo é na sua essência ardente e a máscara que o ambiente obriga a usar para sobreviver. É a eterna luta do indivíduo travando uma guerra silenciosa contra o próprio ar que respira, contra a sociedade que o aprisiona. Seção 1. O palco das almas. Para captar a profundidade psicológica dessas narrativas, a gente precisa olhar para os palcos onde essas tragédias acontecem. E os cenários aqui não são só panos de fundo, são personagens opressores, silenciosos e letais. A justa posição poética desses terrenos é fascinante. De um lado, o deserto moral de Paris. A alta sociedade francesa pós-napoleônica é um labirinto de hipocrisia e mesquinhez, com tetos de vidro intransponíveis para quem nasce na base. Do outro lado, o deserto físico do sertão. A vastidão implacável do interior do Brasil, banhada por um sol que castiga, onde a própria geografia impõe uma luta feroz pela sobrevivência. São dois desertos absolutos, funcionando como prisões invisíveis e brutais. Seção 2. A forja do meio. E aqui entra o conceito-chave que forja o ferro desses personagens: o determinismo. A ideia de que as forças externas moldam profundamente o nosso comportamento e destino. Tanto Stendhal quanto Euclides da Cunha bebem dessa fonte, cada um à sua maneira. O Stendhal analisa a alma através da maquinaria sufocante da restauração francesa, onde berço e dinheiro ditam tudo. Já o Euclides aplica isso através da ecologia brutal do sertão. Nas duas visões, o indivíduo é o produto trágico, quase inevitável das suas circunstâncias. Olhando para o brilhante e atormentado Julian Sorel, de O Vermelho e o Negro, a complexidade salta aos olhos. A ambição dele nunca foi a mera ganância por dinheiro. O projeto interno dele era uma busca por um heroísmo impossível. Ele tinha uma energia vulcânica, mas teve o grande infortúnio de nascer numa época que não premiava mais a glória militar, que seria o vermelho. Ele é forçado a vestir a máscara da hipocrisia clerical, o negro. Ele entra num jogo social deplorável para satisfazer uma grandeza que simplesmente não encontra mais espaço no mundo real. E então, somos confrontados com esta frase monumental do Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Assim como Julien Sorel, o sertanejo é um produto atávico e robusto do seu meio. Forjado de forma biológica e histórica pelo isolamento e pela seca, ele nasceu para resistir. Aquela aparência feia e desengonçada esconde um verdadeiro titã de força e resiliência, perfeitamente adaptado ao ambiente mais hostil que se possa imaginar. Seção 3. Duas faces da ambição. Se o meio é essa fornalha, como a alma reage lá dentro? A essência dessas figuras mostra que a ambição queima de jeitos diferentes, mas com o mesmo fervor. Para o Sorel é uma escalada social calculada, fria e desesperada para quebrar as correntes da sua classe plebeia. Já para Antônio Conselheiro, o líder de Canudos, a força motriz não é o status, mas um misticismo atávico. É uma rebelião espiritual coletiva, uma recusa profunda de aceitar as leis de uma república emergente, canalizando a dor de um povo isolado da civilização há 3 séculos. Mas o ponto mais fascinante é que as engrenagens psicológicas da queda são idênticas. O que destrói o Julien Sorel é exatamente a mesma coisa que destrói Canudos: um orgulho inabalável. Um isolamento profundo, seja o intelectual do Julien, seja o geográfico e espiritual do conselheiro, é a recusa total, inegociável, de fazer concessões ao tempo presente. É aquela psicologia radical do tudo ou nada.
onde ceder à mediocridade do mundo atual seria um destino muito pior do que a própria morte. Seção 4. O peso do anacronismo. Pense na tragédia imensa que é existir com o espírito de uma época que já morreu, ou que nunca chegou a existir. O Julien Sorel carrega essa alma napoleônica vibrante, apaixonada pela glória, mas está preso numa restauração conservadora totalmente burocrática. O sertanejo e o Antônio Conselheiro, por sua vez, vivem mergulhados num misticismo tipicamente medieval, exatamente quando os canhões da nova república começam a exigir ordem e progresso. Ambos são estrangeiros temporais, armados com espíritos grandes demais para mundos que não os toleram. A verdadeira dor existencial dessas obras está contida nesta ideia. A tragédia da grandeza é a sua incompatibilidade feroz com a mediocridade ao redor. Ter uma alma anacrônica não é só um charme romântico. É uma falha fatal quando a sociedade funciona como uma máquina feita especificamente para esmagar quem não se encaixa. Sem uma âncora moral que a época aceite, essa grandeza se torna puramente destrutiva. Seção 5. O fio da tragédia. E o que acontece quando espíritos que não se quebram batem de frente com sistemas que não se movem? O resultado é, invariavelmente, a obliteração violenta. De um lado, a frieza cirúrgica da guilhotina francesa punindo o crime de paixão do Sorel, mas, sobretudo, a sua transgressão de classe. Do outro lado, o massacre militar sistemático para erradicar quem ousou desafiar a República em Canudos. Nos dois casos, vemos instrumentos impiedosos usados para arrancar a anomalia do corpo da sociedade. De forma arrepiante, as palavras do Euclides da Cunha ecoam aqui com uma força colossal. A raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga-a pela civilização. É a marcha fria e inescapável das normas civilizatórias que, no fim das contas, degola o romântico Julien Sorel e metralha os seguidores do Conselheiro. Não estamos falando só de uma derrota bélica, é o esmagamento moral e sociológico imposto pelos vencedores da história. Seção 6. Ecos da condição humana. Chegou a hora de dar um passo atrás e absorver o impacto filosófico disso tudo. O legado desse espelho convexo nos deixa a dolorosa consciência da frágil ilusão do livre-arbítrio. Essas narrativas expõem como a inteligência ou a liderança podem ser destrutivas se não encontrarem ressonância no seu próprio tempo. E, acima de tudo, elas escantaram o choque eterno, brutal e implacável entre a essência de um indivíduo e as correntes da geografia ou classe social em que ele está acorrentado. Existe uma beleza indescritível e tragicamente poética nessa nossa luta inútil e contínua. E assim encerramos nossa análise com uma provocação inquietante. A verdadeira grandeza pode sobreviver se recusar absolutamente a se render aos limites de sua própria era? Será que o preço da individualidade autêntica é invariavelmente a aniquilação? Olhar para a trajetória de Julien Sorel e para os guerreiros sertanejos de Canudos não é apenas estudar literatura, é olhar para as correntes silenciosas do nosso próprio tempo. Fica a pergunta que não quer calar. Até que ponto somos nós mesmos e até que ponto somos apenas as circunstâncias que habitamos? Vale a pena refletir profundamente sobre isso.